Sabe aquela história clássica de um homem que constrói um império a partir do zero? Pois é, em São Bernardo do Graciliano Ramos a gente encontra exatamente isso. Mas e se essa história for, na verdade, sobre uma alma que constrói o próprio inferno, tijolo por tijolo? É isso que a gente vai ver agora, mergulhando na anatomia dessa autodestruição. A pergunta que move o livro inteiro é justamente esse paradoxo, né? Como é que pode um homem que consegue tudo o que sempre sonhou, poder, terras, respeito, dinheiro, acabar completamente aniquilado por dentro? Essa é a questão que vai guiar a gente por toda a ruína do Paulo Honório. E aqui, olha, tá a chave de tudo. No final da jornada, quando a ficha finalmente cai, a clareza que o Paulo Honório alcança não serve para libertar ele. Muito pelo contrário. Ela o aprisiona. A autoconsciência vira a própria cela dele. Entender isso é entender a alma do romance. Ok, mas para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender o mundo que ele construiu. Um universo onde só existem duas leis, a força bruta e o pragmatismo. O que importa é dominar o mundo material. Qualquer coisa mais abstrata, sentimento, ideia, é simplesmente descartada. A religião do Paulo Honório, na prática, é a idolatria. Só que os deuses dele não estão no céu. Eles estão bem aqui na terra. São as posses dele. A fazenda, o dinheiro, o poder. E todo conhecimento para ele só tem valor se for uma ferramenta para conquistar mais e mais. E para construir esse império, o Paulo Honório basicamente se divide em dois. Ele usa a inteligência do seu Ribeiro para organizar a papelada, a burocracia, e a força bruta do Casimiro Lopes para botar ordem na terra. Ele se torna, ao mesmo tempo, a cabeça e o corpo. O problema? Falta um coração para unir tudo isso. E a sociedade em volta dele reflete essa mesma paralisia, essa mesma falta de alma. De um lado tem o juiz Magalhães, para quem a lei é uma coisa totalmente fria e impessoal. 2 semanas são 14 dias e pronto, a vida real não importa. Do outro tem o padre Silvestre, que é uma mente moldada pelo que os outros dizem. Ele absorve tudo sem filtro nenhum. É um mundo sem substância. E é nesse mundo de força e de regras vazias que entra uma peça que simplesmente não se encaixa. Madalena, a esposa dele. O casamento dos dois não é uma união, gente. É uma colisão. Uma colisão de duas filosofias de vida que são completamente opostas. O abismo entre eles é total. O Paulo Honório aprendeu tudo no livro do mundo, na base da porrada, e o objetivo dele é um só: dominar. Já a Madalena acredita no saber que vem dos livros, um saber para entender e, quem sabe, melhorar o mundo. Então não é só uma briga de casal, é uma guerra entre dois universos morais. E a inteligência da Madalena, para ele, é uma ofensa pessoal. Na boca do Paulo Honório, chamar ela de mulher intelectual não é um elogio, é quase um xingamento, uma acusação. Ele não consegue enxergar valor na sabedoria dela. E como ele não entende, ele vê tudo como uma ameaça direta ao poder dele. Essa confissão do próprio Paulo Honório chega a dar um arrepio, né? A paranoia dele chega num nível tão profundo que qualquer tipo de comunicação se torna impossível. Ele vive num estado de alerta o tempo todo, transformando a intimidade em suspeita e o amor em um sentimento de posse. A relação já nasceu envenenada. Bom, com um abismo desse separando os dois, o caminho só podia levar para um lugar: a tragédia. E essa tragédia tem um epicentro, um momento que é o coração pulsante de toda a história: o capítulo 31. E a velocidade da queda é uma coisa impressionante. Em questão de poucas horas, o Paulo Honório vai do controle absoluto, se sentindo um deus no topo da torre da igreja, para a desolação completa. O gatilho é um simples bilhete, que a paranoia cega dele transforma em prova de traição. Isso leva a uma briga horrível e, finalmente, a tragédia. É a demolição de um homem em tempo real. Mas a consequência mais profunda e talvez a mais irônica dessa tragédia toda não é só o fim. Na verdade, de um jeito bem torto, é um começo. O começo da tentativa desesperada dele de se entender através da escrita. Uma confissão que, no fim das contas, vai se tornar a sua sentença final. E a grande ironia é essa: sem a morte da Madalena, esse livro que a gente lê nem existiria. A dor, a culpa, o vazio imenso, é isso que obriga esse homem de ação a pegar uma caneta. É uma troca terrível. A personagem Madalena precisa morrer para que o Paulo Honório, narrador, possa nascer. Só que essa confissão não traz paz nenhuma. Porque uma confissão falha, falta a coisa mais importante: o arrependimento genuíno.
O tempo todo ele ainda tenta se justificar, botar a culpa nos outros. A história que ele conta é editada para proteger o próprio ego, para ele parecer menos monstruoso. E a reparação do dano, bom, essa é impossível. E aqui vem a ironia final, a mais cruel de todas. A verdade é que ele finalmente consegue enxergar sobre si mesmo, aquele saber dos livros que ele tanto desprezou. Essa verdade não abre as portas da prisão dele. Pelo contrário, ela tranca a cela por dentro, mostrando para ele o tamanho exato da sua condenação. E esse estado tem um nome: inferno. Não um lugar com fogo e tudo mais, mas um estado de auto-exclusão, de uma solidão absoluta que foi escolhida pela própria pessoa. Ao construir o seu império de força e isolamento, Paulo Honório não precisou morrer para chegar lá. Ele construiu o próprio inferno em vida. No fim das contas, a jornada dele deixa uma pergunta no ar que vai muito além do livro. Para ele, foi preciso perder absolutamente tudo para começar a se enxergar de verdade. E aí fica a reflexão para a gente. Será que a tragédia é, de alguma forma, uma condição necessária para um autoconhecimento realmente profundo?